criar um clima de pressão naquele jogo com relação ao torcedor. E aqui vai ser totalmente diferente. Não tenho dúvida disso. Em Itaquera, 50 mil e pressão total, que não teve no primeiro jogo. Vamos lá, todo mundo ligado aqui. Tem Corinthians e Flamengo pra você. Quem classifica? Wagner, Fernando Veloso. Pra mim, vai pros pênaltis e passa o Corinthians. Pra Tô você? em dúvida ainda desse jogo, tô em dúvida. Eu Tá acho em dúvida, é legal pro Corinthians. Pra você, Rômulo? Penais, Corinthians. Pra mim, o Corinthians passa 3-0. Qual a ideia do Flamengo com o Felipe Luiz, que quando ele assumiu no lugar do Tite, Rômulo Mendonça, Souza e também parecia que ele era o novo Cruyff. Parecia que era o Ancelotti, né? Parecia que era o Juan Cruyff, parecia que era o Guardiola. Eu acho até que ele vai vir a ser treinador, mas é muita moral pra pouca coisa. Chupa! Com um jogador a menos, colocou o seu técnicozinho no bolso. Não vou falar muita coisa aqui no começo do vídeo, galera, só quero rir do Neto. Olha o que ele falou no último programa antes do jogo. As imagens são do canal Os Donos da Bola da Band, link na descrição. Só quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, vamos lá. Resultado de ontem, que por sinal, mesmo com todos aqueles que secam, todos aqueles que querem que o Corinthians caia para a segunda divisão, vocês vão tudo, tira do ar. Vocês vão tudo para aquele lugar, ó. Vocês vão tudo pro raio que o parta. Vocês todos, você não, Roma, mas vocês todos vão pro inferno. Não, inferno não. Pro inferno. Inferno Vocês não. vão pro inferno. É só futebol, é só futebol. Não é. É só O Corinthians futebol. não é só futebol. É só futebol. Não é. Pô, tá O bom, Corinthians então não é só futebol. O senhor acha isso? Não, O senhor vai estar no Amazon Prime. Tô só te No provocando. Amazon Prime, o Corinthians passa 2-0. Vai Contra ser quem? só contra o quem? Flamengo. Não, e depois na final Chupa. contra quem? É contra o Vasco. Ah, não. O quê? Ah, não. É Galo. É Galo. É Galo. É Galo? Galo. É Galo? Galo. Pra você, Souza. Galo. Pra mim é Vasco. Vasco no apito, 2 pênaltis, Roberto Dinamite. É o que sempre aconteceu em São Januário. Quando a gente tava jogando... Sudeste informa. Sudeste informa. Pênalti em São Januário. Isso é verdade. Dinamite 1-0. Beleza. Sabe quantos desse? Mais de 10 anos Romário, aconteceu. com o Romário, Você quer com o apostar Romário. que tem pênalti? Sudeste informa. Edmundo. Pênalti, gol. Romário. 900 gol. Pênalti em São Januário. Só que o Eurico Miranda já foi, não sei pra onde ele foi. Pro céu, acredito que não. Então é o seguinte, pra começar o programa, pra todo mundo que tá lá, toca o hino do Corinthians, Cascão! E até pra vocês três, e até pra mim. Até então, antes desse jogo, o Flamengo... realmente é um time melhor que o Corinthians, eu não tenho dúvida disso. Essa foi a primeira derrota do Felipe Luiz, né? Então, Estreou perdeu ganhando do o Fluminense. Corinthians. Exatamente. Ganhou do Bahia fora de casa. Corinthians Aí veio- teve o quê? Data FIFA. Isso. E o Flamengo, até na época do Tite, voltava muito mal, ou pior, sempre depois de data FIFA. As paradas do Flamengo na temporada foram muito ruins. Até porque eles treinam muito pouco. Dá pra entender que o Corinthians tem um entendimento de... Pô, eu tava conversando com o Léo, eu acho que de 6 jogos do Corinthians, o Corinthians fez 14 gols. E sofreu só 6. Isso não acontecia no primeiro turno e a perspectiva ainda é muito catastrófica em relação ao Mas você acha Corinthians que no essa brasileiro. defesa tem que ficar mais ligada? Então, eu acho que sim. Eu tenho a visão até pelo espaço que teve com o José Martínez cansado. O que pensar desse jogo, o que reflete para domingo no seu entendimento que você vai estar lá na Neoquímica Arena com 50 mil pessoas pela Amazon Prime? Acho que é a combinação disso. É o time que ganhou um jogo ontem que era de... Sinceramente, era de vida ou morte. Era. Não ganhasse ontem do Atlético Paranaense... Morto. Ia entrar num Não, eu abismo, tava morto hoje aqui. né? Ia entrar num abismo Não, gigantesco. eu E tava hoje? morto. E hoje? Então era jogo de vida ou morte, conseguiu uma virada espetacular, vindo uma arrancada com o Flamengo vindo de derrota do Fla-Flu, que talvez seja Mesmo a jogando derrota com o mais time dolorosa que o reserva? Flamengo pode ter, né? Mas mesmo eu jogando com o time Mesclado. reserva... Tinha alguns titulares também. O Bruno Henrique, por exemplo, estava jogando. Tá. Mas essa combinação. E lembrando que o Corinthians depois ainda tem a Sul-Americana, né? Que é quinta-feira já, Contra né? o Racing. Contra o Racing. Mas é a combinação de fatores, jogando em perder casa, também. pegando um time que já teve a primeira derrota sob o novo comando, e nessa arrancada com o Itaquera lotado, sinceramente, o Corinthians... Eu não sei, eu tô achando que vai dar pênaltis. Eu também. Aí o Corinthians ganha. Eu também acho. Qual a visão que você tem dessa vitória de 5-2? Ganha. Roberto arrebentando, Romero entrou bem, Memphis fez o gol, Garro fez gol de novo, Carrilho jogando muita bola, Mateuzinho jogou o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians. Esse daí é ruim, hein? Nossa Senhora. O Matheus Bidu, que melhorou Tem que ser titular, muito... Mateuzinho?
Vai ser, com certeza. Tem que ser, né? Vai ser titular. Fagner Ontem não a tem prévia era Fagner, né? Fagner é ex-jogador. Aí você tem, era Fagner. pra mim, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, mas ele escolheu o Kaká, né? Qual a ideia disso? E também o próprio Hugo, que é o goleiro e que tem que realmente jogar futebol. E aí... Tem que pagar os quinhentão. Se você... Não, já pagou, Veloso. Não Vai pagou, jogar. Se você entender que 1-0 em Copa do Brasil... eu acho que não é o resultado... Não, o Flamengo perdeu a chance de lá. matar o jogo lá. Como pensar isso, Veloso? Não, Desse jogo de ontem para domingo. essa vitória não poderia vir em momento melhor, né? Porque Puxa o Corinthians saco. estava na zona do rebaixamento, consegue uma Não, goleada. pode voltar se o Vitória ganhar Não, do mas Bragantino mesmo hoje. assim, mesmo Não, assim. mesmo assim, é verdade. Isso aí é porque perdeu tempo lá atrás. É verdade. Né? Perdeu pontos que não poderia perder lá atrás. Mas no momento que o Corinthians precisava de uma reação, pega um time que é disputa direta ali contra o rebaixamento e mete 5. Então, assim, agora vem a Copa do Brasil e vai com esse ânimo. O torcedor Tá 2-0, empata 2-2. o torcedor também está empolgado, né? E os jogadores também. Sabe que no momento que o time precisava dar uma resposta, a resposta foi muito positiva. E aos poucos, parece que o Ramon vai entendendo que ele tem opções ofensivas que ele tem que usar. Porque ontem quase que deu uma enroscada, porque ele fez escolhas ruins no começo do jogo. E também tomar o primeiro gol de cabeça do Nicão no primeiro pau. E o José Martínez também não ir em cima do Nicão. 5-2 enfrentar o Flamengo, que por sinal o Flamengo já tem o Daronco. O Flamengo já mudou de data. Olha aí o falador, ó. Olha o falador, o que ele tá falando antes do jogo, cara. Flamengo tem o Daronco, olha aí. O Flamengo acha que é o único time do mundo que existe. Acho que não existe Vasco, que não existe Fluminense, que não tem Botafogo, que não tem Bangu, né? Eles acham que eles são os donos do mundo. Eles acham que eles podem tudo. Eles acham que eles são os maiores, mas não são. Vocês têm 3 títulos mundial. Quem tem? São Paulo. Vocês têm 7 Libertadores? Não. Sabe quem tem? Independiente. Quantas Copas do Brasil tem o Grêmio? 5, né? 5. Quantas tem 6. E quantas tem o Flamengo? 4! Vai ter 5, se Deus quiser. Acho que 3? 3 ou 3, 4. 3. Então vocês não são o maior. E o Corinthians é o quê? Time rebaixado, falido. Vocês podem ser o maior de... Maior. Que maior, cara? Maior. Com I no meio. número terceirizado de torcedores. Aí o Corinthians é o quê? Corinthians tem torcida em São Paulo e fora de São Paulo. É o quê? Os torcedores fora de São Paulo. Terceirizado também, né? Isso vocês são mesmo. Mas maior que o Corinthians, Maior. maior que o São Paulo, vocês não são. Mas vocês acham que são. Somos bem maior que o Corinthians. Até porque vocês têm 40 anos de Lubrax, de Petrobras. Ah, e a Arena Caixa Econômica Federal? Vocês ganharam um estádio, cara. Que é do governo. Vocês nem estádio têm. Vocês usam o Maracanã desde antes de Cristo. Vocês não têm estádio. O maior gol da sua vida é contra o Flamengo? Não. Você não lembra aquele gol, hein? Não, o meu maior gol da minha vida foi contra o Corinthians. Ah, tá. De 88. bicicleta. A bicicleta do Guarani. Bicicleta do Guarani. Esse gol foi o gol 88. mais antológico que eu fiz na minha carreira. Foi esse gol de fora da área, de bicicleta, na verdade. Essa é a grande verdade. Pode ser isso mesmo, Ricardinho. Agora, dá para entender, com tudo isso que o Flamengo acha que tem, o Corinthians da humildade pode reverter esse 1-0 ou não, Souza? Pode, 5-0 traz confiança, né? E todo jogador sabe, né, que você ganhar um jogo de Chupa, puxa saco. 5-0 dentro do seu estádio, você vai jogar uma decisão depois, traz confiança. Mas a verdade é que o Corinthians precisa melhorar muito. Se jogar como jogou ontem contra o Atlético Paranaense, não passa. Se fizer o jogo que fez contra o Internacional, apesar do empate, foi melhor do que o Internacional o jogo todo, foi uma massa com o Internacional, passa. Agora, se jogar como jogou ontem, se fizer gol e for para trás, ficar com essa mania de ficar se defendendo com 3 volantes ou 3 zagueiros, vai perder. Mas qual é o tamanho da ausência do Depay? Depay não joga a Copa do Brasil. Mas assim, não vi... Tem um Thales Magno. Thales Magno ou Romero que entra? Eu prefiro o Thales Magno para jogar contra o Flamengo. Os dois, acho que... Eu acho que os dois não dá. Eu mudei de camisa, tá? Mas dá para entender que você colocar o Thales Magno, eu fico mais ofensivo. Fica. Mas eu também não posso deixar de marcar. Eu entraria com o Romero. Você, Veloso? Eu entraria com o Thales também e aí sim, nesse jogo, ele tem que armar a linha de 3 lá atrás. Eu Tá. acho que esse sim. Contra o Flamengo, você tem que preencher o meio-campo, não pode deixar eles ficar trabalhando muito essa bola por dentro, porque tem qualidade e é um time que você tem que ter
um sistema defensivo muito bem postado. Então, Mas mesmo compreensível você jogar assim mesmo contra o tendo Flamengo. que fazer 2 gols ou 1 gol. Mesmo assim, porque com o Thales, você não Você pode perde usar essa velocidade. estratégia, por exemplo, no segundo tempo, em relação a ser mais O ofensivo. Carrilho não é um volante. Não, ele joga É um muito. jogador que chega. Joga muito. Jogador que vem compor, mas é um jogador que chega. E você tem o Thales, com a capacidade dele, com a técnica, junto com o Yuri, que está num momento maravilhoso. Tá certinho. Eu acho que o time está armado. Se tomou 2 gols do Atlético Paranaense, que vem tão mal, imagina Tem que ficar vacilar esperto nesse com o nível Flamengo. contra o Flamengo. É. Acho que um grande fator favorável ao Corinthians é que não tem mais a regra do peso maior para um gol fora de casa. Verdade. Porque seria um risco em um jogo inteiro tomar um gol do Flamengo e ter que abrir vantagem de 3 gols. Pela Amazon Prime domingo, É ruim, né? Você tem um jogador que foi titular num jogo importante como esse, poderia dar sequência, mas está fora em função de não estar inscrito. O que você está rindo? Não está inscrito. não, tô pensando, tô olhando. Tá viajando. Tá viajando. Ele não está inscrito. Então é ruim para o Memphis, é ruim para o Corinthians também, ter que ficar trocando. Mas se ele usar o Thales, está bem substituído. É ruim pro Corinthians. Depois de um gol ainda, a estreia do cara na Neoquímica Arena, fazendo um gol para Naquela Corinthians. situação? Para aquela situação. Não era um jogo morto. Jogo difícil. É um prejuízo grande depois do gol ainda. Sabe que no Maracanã o público foi pequeno, né? Foi porque o ingresso era Ingresso caríssimo. Deu 40 mil pessoas, ingresso caríssimo. E aí havia ainda um protesto com relação ao Tite, era o primeiro Verdade. jogo do Felipe Luiz. Verdade. Então o Flamengo não conseguiu criar um clima de pressão naquele jogo com relação ao torcedor. E aqui vai ser totalmente diferente. Não tenho dúvida Em disso. Itaquera, 50 mil e pressão total, que não teve no primeiro jogo. Vamos lá, todo mundo ligado aqui, tem Corinthians e Flamengo pra você. Quem classifica? Wagner, Fernando Veloso. Para mim, vai para os pênaltis e passa o Corinthians. Pra Tô você, em dúvida ainda desse jogo, tô em dúvida. Eu tá acho em dúvida, é legal pro Corinthians. Pra você, Rômulo. Penais, Corinthians. Pra mim, o Corinthians passa 3-0. Então, Chupa. qual a ideia do Flamengo com o Felipe Luiz, que quando ele assumiu no lugar do Tite, Rômulo Mendonça, Souza e também, parecia que ele era o novo Cruyff, parecia que era o Ancelotti, né? Parecia que era o Juan Cruyff, parecia que era o Guardiola. Eu acho até que ele vai vir a ser treinador, mas é muita moral pra pouca coisa. Chupa, com um jogador a menos, colocou o seu técnicozinho no bolso. Uma desclassificação dele no domingo já muda a história. E também uma classificação também dá moral pra ele, certo? Pra ir pra uma final de Copa do Mas Brasil. não é fácil, né? Não é fácil você mudar essa chave de jogador para treinador. A gente tem poucos exemplos de um atleta que conseguiu essa transição e começou já as coisas funcionarem, né? O Tele foi auxiliar, o Muricy Abel, começou, Muricy foi caminhando. auxiliar. O Rogério, que estreou em time grande já também aqui Não no dá São pra Paulo. ser treinador do jeito que o Flamengo quer com o Felipe Luiz. Não é difícil. Não aguenta pancada. Não aguenta. Souza, aguenta ou não? Claro No que seu não. entendimento. Você dirigir um time igual o Flamengo, o próprio Renato Gaúcho provou disso. Quando ele enfrenta o Flamengo pelo Grêmio, ele falou, é muito fácil fazer um time com milhões. Ele foi lá e não conseguiu fazer. Quem fez no Flamengo foi 2 treinadores que ninguém esperava nada. Vitor. O Rogério Tá. O Rogério e o que tá na Dorival. seleção, o Dorival. O Dorival Júnior. Que chegou para poder... E que mandaram embora. Mandaram embora. Com todos os títulos. Dá pra entender isso, você que estava lá no Rio de Janeiro, Rômulo vejo o Mendonça, Felipe Luiz- sua sirigaita! Eu vejo ele com muito perfil, sabe de quê? Técnico na Europa. Já que Adorava ele foi grande sirigaita. destaque Você na gostava Europa. de sirigaita quando você era adolescente em Minas Todos Gerais? gostam, né? Que Uma coisa delícia que é uma impressionante, sirigaita, né, Uma cara? delícia, né? É um Nossa. convite ao prazer. É um convite Mas ao no prazer. jogo contra o Puta Corinthians, Voltando pro futebol. o Flamengo criou muita oportunidade. Mas aconteceu uma coisa que já estava acontecendo com o Tite antes. Perde muita chance de gol. Verdade. O Hugo foi muito bem. Verdade. Cara a cara com o Gerson, com o Gabigol. Pegou. Mas o que o Flamengo perde de oportunidade de gol Esse é é o- algo que pode ser fatal em um mata-mata. Tá aí, galera. O futebol é bom demais, né, cara? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Esse vídeo aqui é de sexta-feira dos donos da bola, né? Com os palpites. O Neto muito confiante que o Corinthians passaria e os seus puxa-sacos foram no embalo, né? Achando que o Corinthians passaria. O Flamengo, com um jogador a menos, colocou o Corinthians na roda, cara. É isso aí. Nó tático do Felipe Luiz para cima do Ramon, técnico do Corinthians, né? E o Corinthians, se não abrir o olho, vai cair para a Série B. Voltou para a zona de rebaixamento. Como é bom o futebol, galera. Ó, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Tamo juntos. Fui!